Bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre essa nova declaração de Paulo. Mais uma vez o Paulo ele fala da conversão dele. Ele vai repetindo a conversão dele, né? São 3 vezes que ele fala sobre a conversão. Mas quando nós falamos da conversão de Paulo, a ideia que a gente tem é, primeira, que ele sai de perseguidor a perseguido. Ele sempre deixa isso claro. Ele fala: olha o que eu era e o que eu sou. Eu era um perseguidor ferrenho da palavra de Deus, e agora, de Jesus, né? E agora eu sou perseguido pelo nome de Jesus. Eu ficava falando mal do caminho, do Jesus de Nazaré, da ressurreição, e hoje, né, estou aqui preso por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é isso? É Jesus vencendo a barreira da incredulidade. E a conversão de Paulo, ela mudou completamente, meus irmãos, o rumo da história do cristianismo. Os cristãos, eles estavam indo, mas eles estavam indo bem devagar, até o momento em que Paulo, ele se converte. E a verdade é uma só, né? Quando Jesus, ele toca no coração de Paulo, ele comissiona, ele dá uma comissão para o apóstolo Paulo, que não era apóstolo, era um simples convertido como eu e você. Mas do primeiro dia até o dia da sua morte, ficou bem claro o que Deus queria da vida dele. Deus está olhando para ele dizendo: olha, eu vou te enviar para os gentios, é para lá que você vai. Então, irmãos, ele explica isso, né, rapidamente, mas ele tem prazer de falar da sua conversão. Vamos começar aqui. No versículo 1, Agripa disse a Paulo, né, é permitido que você se defenda. Nós vimos que o Festo substituiu o Félix, não tinha nada para falar, nada para acusar o apóstolo Paulo. E aí o Festo então recebeu a visita do seu cunhado e da sua cunhada e perguntou, né, para o rei Agripa: rei Agripa, você entende melhor do que eu os costumes dos judeus? Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar ele aqui, né, você vai ter um momento com ele, tenta descobrir alguma coisa aí para mim poder escrever lá para o César, para o Augusto, porque eu não acho certo mandar uma pessoa sem falar a sua acusação, levar uma pessoa lá para ser condenada sem ter ao menos uma acusação contra ele, e eu não tenho nada para escrever. E aí o Agripa disse: não, eu quero ouvir, curioso, né? E aí nós temos essas duas figuras, né? O Agripa e é o segundo, né? Não esqueça disso. O Agripa I morreu no capítulo 12. Esse Agripa aqui é o segundo, é aquele que é o filho do Agripa que morreu no capítulo 12. Essa pessoa que está junto com ele aqui, a Berenice, ela é a irmã da Drusila, que é a esposa do Festo. Então é todo mundo parente aí. Só que a Berenice não é esposa do Agripa II, é irmã. Então eles vivem em incesto. Por isso, irmãos, a família dos Agripa, a família dos Herodes e aquela turma lá, sabe, eles não esquentavam muito a cabeça com nada não, né? Então a vida deles, eles não estavam nem aí com as coisas, eles que mandavam mesmo, e pronto, acabou. Agora, é interessante que a palavra de Deus vai alcançar essas pessoas, né? Essas pessoas vão ser alcançadas. Deus, ele cumpre cabalmente cada uma das suas promessas. Quando Paulo foi convertido, no capítulo 9, vamos voltar lá, Atos capítulo 9, foi dada uma comissão para ele, né? Mas nós aprendemos que Deus, ele já tinha revelado o público do Paulo também. Capítulo 9 lá, diz assim, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, meus irmãos, o Ananias nem queria ir lá conversar com o Saulo, porque Saulo era um perseguidor da igreja. Mas quando Deus tocou no coração do Saulo, Deus foi lá e avisou: Ananias, tem um camarada ali na rua direita que precisa ser melhor evangelizado, discipulado certinho,
Você vai conversar com ele, você vai batizar. Ah, não, não vou não, porque ele é muito um perseguidor ferrenho da igreja. Não, você vai sim, porque ele é um vaso escolhido, versículo 15, é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Esse é o primeiro propósito de Deus com Paulo, levar o nome dele diante dos gentios, e aí, meus irmãos, dos reis. Agora, é uma tarefa difícil você realmente pregar para os reis. O João Batista pregava para o rei, e na verdade o rei parava lá, a carruagem dele, e ficava ouvindo de longe. E depois João Batista pregou porque ele foi preso, e aí então ele conseguia falar com o rei Herodes Antipas. Os outros nós não temos sucesso, a não ser o Senhor Jesus, que também falou com o rei Herodes, e aí, né, sabemos que ele estava lá com as mãos amarradas, ensanguentado na frente do Herodes. E agora você tem aqui, meus irmãos, essa revelação, o cumprimento cabal da palavra de Deus. Aqui está Paulo diante de um rei. Ele não é só um governador, ele é um rei. E é um rei que se dispõe a ouvir. Fala que eu te escuto. É só Deus para fazer isso. Deus, ele cumpre cada uma das promessas dele. Olha, tem uma diferença muito grande, né, de Paulo com o rei Agripa. No capítulo, vamos voltar lá em Atos, capítulo 26, um pouquinho antes aí, no capítulo 25 do livro de Atos, capítulo 25, no versículo 23, quando Agripa e a Berenice, eles entram para falar com Paulo, olha o versículo 23, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muita pompa, ou com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos, os homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. O original que traz essa palavra aparato aqui, ou muita pompa, literalmente, está escrito em grego lá, fantasia. Essa é a palavra que está escrito lá. Porque esse é o mundo, irmãos. Esse é o mundo. É um mundo que um sujeito, ele vai lá, ele coloca uma toga e vira um semideus. A fantasia de semideus. É a fantasia de uma pessoa que está lá, o rei, um cajado na mão lá, está em cesto com a esposa não, com a irmã dele, uma coroa na cabeça, todo mundo vai ter que se levantar, todo mundo vai ter que honrar, e a Bíblia manda fazer isso, mas ele está vestido ali a rigor. Ele foi com pompa mesmo, a palavra de Deus diz, ele não poupou, ele não economizou na roupagem. Ele foi com toda a pompa. Ele, a esposa, tocando corneta, todo mundo lá, a nata estava ali. Agora, olha quem chegou no versículo 23. Sendo trazido Paulo por mandado de Festo. No capítulo seguinte, ele fala, eu estou algemado. Mais de 2 anos preso, olha, você vê uma pessoa que ela fica preso 2 anos sem ver o sol, mais magro, mal alimentado, já meio acabado, porque foi apedrejado, foi surrado, tanta coisa já tinha acontecido com Paulo na vida dele. Não pode comparar Paulo com aquele rei, Agripa, tão jovem, junto com a sua esposa, linda, esposa não, a irmã dele, linda, maravilhosa, jovem também, e mais todas aquelas pessoas, aí você vê um, você vê outro, né? Do lado de quem, meus irmãos, eu gostaria de estar naquele auditório? Eu vou dizer, ainda existe esse mesmo lugar, esse lugar tem lá. Pela graça de Deus eu tive a oportunidade de passar lá, sabe, nesse lugar onde foi feito o auditório de Paulo. Não tem mais teto, não tem mais nada, mas ainda tem o chão. Você fica bobo de ver como é. É um lugar para os grandes mesmo. E lá está o Paulo todo amarradinho, todo, sabe, todo acabado, a cara do sofrimento, da miséria e do sofrimento, né? E lembro que Jesus disse, o que vocês saíram para ver no deserto? Vocês saíram para ver um profeta? Profeta, vocês não sabem o que é profeta. Muito mais do que um profeta.
Eu digo para vocês que entre os nascidos de mulher, não tem um maior do que João Batista. Tadinho, era uma caninha agitada pelos ventos, uma roupinha de couro feita de camelo, pele de camelo, comendo mel silvestre com gafanhoto, barbudo, todo cheio de cabelo, todo levado à breca, beirando aquele rio o tempo todo, pregando a palavra de Deus. O que vocês saíram para ver? Infelizmente, irmãos, a gente gosta de ficar perto dos grandes. Eu não falo de vocês, não. Posso falar de mim mesmo. A gente não precisa usar o outro para falar o que a natureza humana, ela se inclina. Paulo chegou, ele nunca se intimidou por essas grandezas. Como Deus dava força para Paulo, de olhar assim e dizer, eu queria que você fosse que nem eu, Agripa, menos a algema. Ele vai falar isso para o rei. Aí você compara esse aparato todo, essa fantasia toda. Irmãos, esse mundo é uma grande fantasia. E nós temos que escolher o nosso lado, se eu quero ficar lá com o fantasiado, tipo carnaval, ou se eu quero realmente servir a Deus, estar do lado de Paulo. Eu já contei para vocês, né? Eu devo ter contado. Eu cheguei um dia para bater cartão lá naquele colégio. Eu já estava desgostoso mesmo. Mas eu passei muita vergonha, né? Porque tinha um camarada lá que chamava Fronja. Até compramos um Fusca dele. Fusca que está lá até hoje na casa do meu pai lá. Que você manda, ele volta, você manda, ele volta, você manda, ele volta. E ele chegou com uma alegria, com um prazer. A gente trocava, um batia o cartão do outro às vezes, né? E aí ele olhou para aquele cartão, ele ficou olhando para aquele cartão e falou assim, eu vou pegar esse cartão, é a última vez que eu bato essa mundiça, pá! E fica aquela força toda, pá! Né? Bateu ali e disse, eu vou trabalhar para o Sheida. O Sheida era o recém-prefeito eleito em Londrina. Ele achava que a coisa maior da vida dele, a coisa mais importante da vida dele, era trabalhar para o Sheida. Sabe, chegava, né? Era um homem meio pequeno assim, meio fortinho, todo lambido. Eu fiquei olhando aquilo, com o cartão na mão, sabe? E eu pensei assim, eu já trabalho para Deus. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu não bati o meu cartão. Deus usou aquele homem para abrir o meu olho e dizer assim, você já trabalha para Deus, então o que você está fazendo aqui? Eu cheguei lá e digo, olha, estou pedindo a minha exoneração aqui. Eu não quero isso para mim, não. Porque eu já tinha plena consciência do meu chamado. Meus irmãos, quando a gente tem essa consciência de quem nós somos, o nosso papel aqui neste mundo, isso faz uma grande diferença. O Paulo, em momento nenhum, ele se intimidou com aquela pompa toda. Então, se você olhar o versículo 23 seguido aí, você vai ver que eles colocam um coitado no meio de todos aqueles grandes, e aquele grande olha para o principal e fala, eu queria que você fosse como eu. Eu quero que você seja como eu, menos essas algemas. É isso que eu quero, mas nós vamos falar disso semana que vem. Então, como é que a gente vai chamar essa sessão aí? Não pode chamar essa sessão de audiência, porque não valia nada. Tudo que eles decidissem ali não valia nada. Eles não podiam mais soltar Paulo, mas também não podiam acusar Paulo. Então, meus irmãos, pode se defender. Olha o versículo 1. É permitido que te defendas. Tá, é permitido para mim se defender? Tá bom, né, meus irmãos? Então, eu olho aqui essa situação, meus irmãos. Paulo, ele vai honrar o rei sem bajulação. Veja aí no versículo 2, ele diz assim, tenho por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. E eu sei que você tem conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, olha a humildade, eu peço que você me ouça com paciência. Então, esse rei, meus irmãos,
ele é honrado pelo Paulo. Paulo não desonra ele. Paulo deveria conhecer muito o livro de Provérbios. O livro de Provérbios chega a ponto de dizer para você colocar um garfo na tua boca quando você estiver diante de um rei. E o Novo Testamento insiste o tempo todo: honra o rei, honra o rei. Mas não é só o rei. Nós devemos honrar, meus irmãos, pode pular essa aí, é que eu estou, né? Os pais, nós devemos honrar o nosso cônjuge, os pastores, os patrões, os que trabalham na obra, os irmãos da igreja, né? Então, ele honra, ele entende que o rei está em condições, capacitado, mais capacitado do que o Festo para ouvir. Por quê? Porque ele tinha uma raiz judaica, edomita, o Agripa, enquanto que o Festo era um paraquedista ali. Então o Festo não entendia nada, tanto é que ele falou, estão falando aí de um tal defunto, que Paulo afirma que ressuscitou, está vivo, né? Só que aí o Agripa já podia pensar, não, os judeus creem na ressurreição. Calma lá, está falando da ressurreição, quero ouvir, isso aí eu quero ouvir. Então, irmãos, ele honra sem bajulação, porque é um rei, pelos costumes que o Agripa está familiarizado, né, os costumes judaicos, e também, meus irmãos, porque quando você é dócil no exórdio, você consegue manter a atenção das pessoas. Isso faz parte da arte de falar. Você chegar, às vezes a pessoa chega, né, e ela pode falar assim: é o seguinte, eu vou pregar hoje, vocês são obrigados a me ouvir, hein? Né? E eu tenho 40 minutos aqui, vou ficar 2 horas. Ué, ele já perdeu todos os ouvintes dele, né? O camarada está ali, ainda mais igreja, que é o quê? É tudo voluntário, né? A docilidade faz você, né, chamar a atenção do seu público. É que nem camelô. Camelô, ele quer vender o doutorzinho para você. Já viram o doutorzinho? Né? Ele só quer vender o doutorzinho. Ele pula num monte de faca, vira piroleta, sabe, dá aqueles mortal, e todo mundo para olhar, e quando todo mundo está parando, ele fala assim: eu vou entrar nessas facas de novo, vou entrar. É o seguinte, gente, estou vendendo um doutorzinho aqui, tá? Na verdade, ele chamou o público, porque se ele falar, meus irmãos, vem cá que eu vou vender para vocês, ninguém para ouvir. Então, Paulo, ele olha no final do texto aqui, no final do versículo 3, ele diz assim: me ouça com paciência. Ele já ganhou o rei vai ouvir com paciência, tá? Então ele foi dócil. Quem é dócil no começo consegue atrair a atenção dos seus ouvintes. Agora, como é que Paulo gastou o tempo dele diante de um rei? Se fosse um acusado comum, ia ficar falando o tempo todo: sou inocente, sou inocente, sou inocente, né? E o que é que o Paulo fez? É uma oportunidade. Ele deve ter lembrado da profecia que Jesus fez: você vai testemunhar diante dos reis. E testemunho é contar sobre a sua conversão. E é por isso que Paulo ele vai gastar o tempo que ele tem, é um tempo precioso. E ele podia falar: agora eu vou me defender, né? E quem sabe eu consigo a graça deles, eles já dão uma carta boa para me levar lá para Roma. Não. Paulo ele prefere falar de como ele se converteu. Ele quer que as pessoas se convertam. Ele usa o tempo dele para tentar ganhar uma alma. Mas e ele? Deixa que dele Deus vai cuidar. Ele sabe disso. Deus vai cuidar dele, tá? Então, como nós gastamos o nosso tempo diante das pessoas, às vezes a gente fala, a gente não tem paciência nem de ouvir, só de falar, mas também a gente não tem a sabedoria de dar o testemunho da palavra de Deus, de falar do amor de Deus. E o que Paulo vai fazer aqui? Ele vai falar do amor de Deus. Então a primeira coisa que ele fala é do seu passado resistente. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 9, no versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo que de mim, desde o princípio, se quiser testificar, que conforme a mais severa da nossa religião, eu vivi fariseu. Então, ele fala de um passado resistente. Ele está dizendo: quanto à minha vida, desde a minha mocidade, eu era fariseu mesmo. Eu era fariseu, né? E eu vivia, como ele fala lá para os filipenses depois, né?
da forma mais restrita mesmo. Ali, vivi. Ele não fala que eu tentei, ele fala, eu vivi fariseu. A vida dele foi ser um fariseu. Irmãos, se alguém teve algum obstáculo para ser salvo, é o Paulo. Aqui no caso seria o Saulo, né? Ele diz, conforme a mais severa seita dos judeus, vivi fariseu. Ele fala no versículo 5, eu imaginava que deveria praticar muitos atos contra o nome de Jesus. É o que ele pensava, a minha vida é, né, destruir esse nome. Outra coisa, ele vai falar que ele combateu os santos, prendendo, dando o voto da palavra para a morte. Então, se você olhar aqui, né, no versículo 9, diz assim, eu tinha imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, eu deveria praticar muitos atos. Eu fiz muitos atos contra, né? O que eu também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, eu encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Bem, nós sabemos como isso aconteceu no capítulo 7 e 8 do livro de Atos. Quando Estevão se trava contra os aguilhões, ou seja, ele lutava em vão contra uma força maior que invadia a sua alma. Esse é um ponto muito importante do texto. Quando Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É uma coisa muito ruim o que você está fazendo, você está dando murro em ponta de faca, você está recalcitando contra os aguilhões. Irmãos, quando Jesus usa essa frase, recalcitrar contra os aguilhões, você já viu, já teve uma situação em que você sabia o que era certo a fazer e você continuou fazendo errado? O que é isso? É você se atormentar, é você saber que vai se dar mal, você já tem consciência que não deveria fazer, ou que não deveria investir ali, mas você insistiu, você investiu, ou você fez, ou seja, você está recalcitrando contra os aguilhões. O que Jesus está dizendo é que havia uma batalha interna no coração de Saulo. Talvez desde o dia em que ele viu Estevão ser apedrejado, havia uma batalha nele. Será que ele está certo? Será que ele não está certo? E aí ele lutando contra o nome de Jesus. Mas lá no fundo, lá no coração dele, ele sabia que ele estava errado, que ele não devia fazer aquilo. É uma luta interna. Jesus nos informa que havia uma batalha no coração do Saulo, é a busca pela verdade. Ele aprendeu a ler a Bíblia com os fariseus, mas aí, meus irmãos, a religião dele baseava-se em ritos e costumes, como são até hoje entre os judeus. A vida espiritual de um judeu é rito e costume. Agora, quando você conhece a palavra de Deus e sabe da conversão e coisa e tal, você precisa tomar uma decisão, é uma luta interna muito grande. E muitas pessoas, antes de se render a Jesus, ela tem uma briga, ela tem uma luta interna dentro dela. Eu não tive esse problema, mas eu percebo que muitas pessoas têm esse problema. Quando eu me converti, muito católico, né? E eu aprendi com a minha mãe a ir para a igreja, muito católico. Nós não faltávamos nunca na missa. Irmãos, eu venho cedo aqui, eu tenho o prazer de pegar uma vassoura, tirar um lixinho, coisa pequena, sabe? Mas sabia que a gente já fazia isso lá em Cornélio, quando era criança? Antes do padre chegar, as crianças iam limpar lá, era um terreiro grande, sabe? Não podia deixar lixo no chão e tal. Para o padre chegar e está tudo limpinho para quando ele chegar. Era um chão batido, não tinha ainda pisos lá na igreja, que hoje se chama Arcanjo, São Miguel Arcanjo, né, o nome da paróquia lá. Mas a gente viveu ali.
Quando eu me converti, rapidamente eu abandonei as imagens. Naquele momento, quando cheguei em casa, não dava mais para mim para olhar para imagem nenhuma. Não conseguia. Eu não tive essa batalha. Mas tem gente que tem essa batalha. Porque Paulo teve uma batalha. Ele ficou muito tempo lutando contra aquilo que é a verdade, recalcitrando contra os aguilhões. E essa é a batalha de muitos. Ele cita alguma coisa no capítulo 7 de Romanos, que ele falava assim: o mal que eu não quero eu faço, né? E o bem que eu preciso fazer eu não faço. Agora, isso depois de converter, para mostrar que essa batalha espiritual, ela continua. Ela pode ser antes da conversão, mas ela pode ser depois da conversão também. Por isso, meus irmãos, se alguém que você conhece está numa batalha espiritual para chegar a Jesus, você lute em oração para essa pessoa. E Paulo se rende. Olha aqui, no capítulo 26, ele diz assim, no versículo 15, eu disse: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, ele se rende, ele fala: quem és tu? Agora, eu pergunto, irmãos, o judeu, ele não chama ninguém de Senhor. É que nem o Mardoqueu, ele não se dobra para ninguém, não. Entende? Então, ele olha e fala assim: quem és tu, Senhor? Porque ele entende que uma voz vinda dos céus, ele entende que é algo muito espiritual, e ele reconhece a voz de Deus. Quando o menino Samuel, ele estava com algumas revelações, e Samuel, e ele não entendia, e aí o Eli ensinou ele. O que o Eli falou para ele? Responda o quê? Eis-me aqui. Senhor. Como Isaías. Sabe por quê? Deus tem muitos nomes. Muitos mesmo. Tem uma aula na internet sobre os nomes de Deus, que eu estava falando essa semana para a minha turma de teologia sistemática online. O nome que mais aparece de Deus na Bíblia é Javé, é Jeová, que quer dizer Senhor Deus, que quer dizer um Deus Salvador. É por isso que Moisés, quando ele está lá, e Deus aparece para Moisés, e Moisés fala: eu não sei que nome que eu vou falar lá, como é que é o seu nome? E ele fala: eu sou o que sou. Ali naquele eu sou está escrito Javé, Senhor. É muito interessante isso. Ele reconhece o Senhor, ele reconhece que é o Senhor. Como é que ele sabe que é o Senhor? É a luta, é a batalha interna. Então, meus irmãos, ao acrescentar Senhor, nos remete a Jeová, a Javé, lá do Velho Testamento. E aí Jesus fala isso. Jesus no versículo 15 fala isso: eu sou Jesus. O que Jesus fala para o Saulo é o que Deus falou, ou seja, o que o próprio Jesus falou para Moisés. Quando ele disse: como é que é o seu nome? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou. Não tinha jeito de não reconhecer. Usou o mesmo nome que usou no Velho Testamento para dizer Javé. Ele sabia muito bem o que estava falando. Foi com esse nome que apareceu para Moisés, e esse nome revela o caráter redentor de Deus. Jeová, Javé é Jesus. E revela o nome Salvador, Redentor, remissor do nosso Deus. Não tem Jeová Rafa? É o Deus Salvador, que cura. É isso que quer dizer. E aí, meus irmãos, Paulo ele se rende. Aqui não temos no capítulo 26, mas nós temos lá no capítulo 9, que ele fala: Senhor, que queres que eu faça? Isso é se render. Quando nós falamos: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Pode ser que eu não consiga fazer o que Ele manda.
Pode ser que eu demore para fazer o que ele manda, mas uma coisa é certa, há uma rendição. O Saulo se rendeu, Paulo se rendeu, está aqui, meus irmãos. Há um chamado e há uma rendição. Vai chegar o momento da rendição. Aquela luta acabou, acabou a briga. Ele não quer mais brigar com Deus. Ele diz, eu estou aqui. Que vida mudada, que vida transformada. Meus irmãos, não existe na história da Bíblia, e nem em outra história, não existe uma vida transformada como a de Paulo. Conversão é transformação. E aí Jesus comissiona ele. Aqui também não aparece, mas aparece lá no livro de Atos, né? Aqui aparece no versículo 16 e 17, me perdoe. Levanta-te e põe sobre os teus pés, por isso te apareci, para te pôr por ministro, e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas que ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Eu estou te mandando como uma testemunha para os gentios. Essa é a comissão de Paulo. Paulo, ele é comissionado por Jesus para ser um ministro, para ser um evangelista, mas para os gentios. É uma ordem direta aqui. Irmãos, vamos dizer que Paulo fala assim, agora que Jesus me comissionou, eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de igreja me ordenar, não preciso que ninguém coloque a mão na minha cabeça, acabou. Saulo podia dizer isso como ninguém, não é verdade? Ele não podia? Ele não recebeu uma comissão direta? Mas aí tem um dia que Deus olha para a igreja de Antioquia, que ele passou tempo servindo, e fala o quê? Separai-me a Saulo e Barnabé. O que eles fazem? Quem lembra o que eles fazem? Coloca a mão na cabeça deles. Podia dizer que não precisava, não é verdade? Eu sou independente. Não existe isso. Então esse comissionado, ele segue uma ordem, e a ordem é Deus usar a igreja dele sempre. Deus sempre vai usar a igreja dele. Fora isso, sempre vai ser visto por Deus como um ato rebelde. Agora tem uma outra coisa. A comissão específica de Saulo, né, que no caso aqui é Paulo. Deus livrou ele dos judeus para enviar ele para os gentios, né? Mas a pessoa tem que pregar para todos. Ele sempre pregou para todos. Isso é o dever de todo cristão. Mas ele tinha um trabalho específico. Ele era apóstolo dos gentios. E ele deixa isso bem claro para o rei e para todos que estão ouvindo. Eu sou um apóstolo dos gentios. E aí, meus irmãos, no versículo 19, ele diz, por isso, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele está dizendo, eu obedeci, né? Eu obedeci essa visão. Eu fico pensando no amor que Deus tem pelos gentios. Deus sempre pensou nos gentios. Abraão, vem cá. Olha, você vai ter uma grande nação, né? Tem uma coisa também. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra vão ser benditas, tá? Não é só você. Deus sempre pensou nos gentios. Sempre, sempre. E aqui ele está pensando na conversão dos gentios quando levanta Saulo, né? E Saulo diz, eis-me aqui, Senhor, eu não fui desobediente à visão celestial. Que bom que Deus tem o coração posto em nós, porque nós somos gentios, nós não somos judeus. Agradecemos aquele dia que Deus separou o apóstolo Paulo. Estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus, com base naquela promessa que Deus fez com Saulo. E temos que continuar esse trabalho.